pergunta: qual é a principal dica para o iniciante nos muares? O Gabi, essa pergunta aí dá para a gente escrever um livro, né? Aí eu queria, inclusive, pedir aos espectadores, essas perguntas são muito legais, mas às vezes ele tem um foco específico em mente e aquilo que eu vou responder talvez não seja exatamente o que ele espera. Então, por exemplo, como é que é a pergunta? Qual é a principal dica para o início de uma criação de muares, né? Aí eu pergunto, a dica diz respeito a quê? A como tratar, que animais usar, a estrutura que vai se ter, porque se a gente for falar aqui do conjunto todo, isso é muito complexo. Que tipo de animal quer produzir, né, Herman? Hã? Que tipo de animal quer produzir para quê, né? Para que tipo de função? Se é para pista, se é para trabalho, se é para passeio. A função, eu acho que essa pergunta já foi parcialmente respondida quando a gente falou das raças anteriores. Eu acho que subentende-se boa parte dessa pergunta, né? A tropa, obviamente, embora a égua represente 30% do acasalamento, quanto melhor ela for, evidentemente, mais ajuda. O importante é que ela seja leiteira. Essas éguas têm que ser éguas leiteiras, porque não adianta nada ela ser grande e não ter leite. Perceba que quando as pessoas procuram por éguas receptoras, normalmente elas correm para o lado do bretão e do percheirão. Por quê? Porque são animais que têm uma aptidão leiteira muito maior, porque eles também têm que criar um filho muito maior, tá certo? Então, assim, numa teoria brutal, se você fosse procurar a receptora ideal, ela teria que ser uma aliá, né? Que é a fêmea do elefante, e aí certamente você teria um volume de leite de sobra até para criar uma tropinha, né? Uma desmama no momento de catástrofe na fazenda. Mas isso é só para exagerar, mostrando onde é que eu quero chegar com o volume de leite, que é fundamentalmente importante para o desenvolvimento do produto em si. Porque hoje, você vê, muita gente pega o animal, depois que ele está pronto e domado, aí entra dando comida e se preocupando com a alimentação e etc. Só que ele nunca mais vai chegar no auge. Por quê? Porque ele pegou, ele esqueceu e perdeu a fase áurea. Essa fase áurea, ela é fundamental na criação, tá? Então, zelar da tropa, tratar bem deles. Outra coisa que é importantíssima é olhar muito bem para o coxo d'água. Eu já fiz vídeos no passado onde eu pegava a água de uma cocheira aleatória para o cinegrafista e bebia ele, para ele perceber que o animal só pode beber onde o homem bebe, para ter saúde, para não ter doença nenhuma. A gente tem que lembrar também do asseio dessas cocheiras no que tange os coxos de alimentação sem fermentação. Não se esqueçam que o equídeo, quando ele engole o alimento, ele não é como o homem vai passando mal. Me desculpem tratar disso agora nas telas aqui, mas eu acho importante mencionar isso. A gente vai e vomita, né? O cachorro vomita. Agora, os equídeos, eles não têm isso, porque na entrada, eu vou falar de uma maneira muito vulgar e grosseira, mas na entrada do estômago, eles têm como um tampão. Então, quando vem de cima para baixo, o tampão entra e cai no estômago. Mas a hora que aquela bomba atômica fermentou e virou aquela maçaroca lá dentro, que é o que gera a cólica, aquele tampão para voltar, ele não deixa voltar. Por essa razão é que os muares, os asvininos e os cavalos não vomitam. E aí aquela bomba atômica, ela começa a correr para os intestinos e aquilo vai virando num problema grave de fermentação que gera essas cólicas todas. E acabam levando centenas de animais, infelizmente, a óbito, né? Muita gente opera, mas a grande maioria dos operados também depois não resiste, e quando você tira uma parte da tripa e liga de novo o intestino, esse intestino também depois tem seus problemas e volta a dar outras cólicas. Então o negócio é muito complexo. O negócio é ter asseio na alimentação do animal, porque isso vai te dar não uma segurança total, mas uma prevenção muito melhor com relação às cólicas, também são indesejáveis. Então, a criação é isso. A estrutura também, você tem que ter uma estrutura mais prática possível para o seu trabalho e também para a apresentação da sua tropa para os visitantes.
Então, esse negócio do visitante chegar e ele ficar esperando 3 horas para ir buscar os animais a serem vendidos na pradaria é um negócio que não funciona. A tropa tem que estar toda ela numa estrutura muito bem montada e para poder fazer a apresentação. Quando nós do Criatório montamos a nossa estrutura, quem tinha uma estrutura muito boa era o Cleiton Brum, do Criatório Varjão. Então, uma parte interessante do que a gente tem hoje em casa, a gente deve a ele. Outra estrutura que eu gostei muito foi a estrutura do Renato da Fazenda do Val, né? Então, ele tem ali em cima os jumentos e eles todos urrando em alguns momentos da apresentação, também enobrecem a apresentação, mas eu queria chamar a atenção, enobrecem ainda mais as matérias televisivas, porque quando você está dando um depoimento frente a uma televisão ou uma tela, e aquela jumentada começa a zurrar, como, por exemplo, zurra na Fazenda do Val, ela abrilhanta a matéria, né? Então, você pede permissão para a sua excelência, o jumento, se manifestar, e isso também enobrece as imagens. Mas o importante é o quê? Lá no Val, ele tem as cocheiras e alguns curraizinhos ali próximos, e ele não vai dando morosidade a essa apresentação, assim como o Cleiton faz. Então, são sistemas que são muito eficientes e agradáveis para os visitantes, porque a passagem dos animais ali é muito rápida, né? E são pessoas que atendem muito bem também os seus clientes. Tem, às vezes, uma cachaçinha, alguma coisinha, um petisquinho, a dona Sônia também ajuda lá na cozinha. Então, a coisa vai fluindo de uma maneira muito agradável. E tudo isso é um charme para você receber bem o seu cliente. Também é fundamental para todo tipo de criação. Mas a gente percebe que na nossa raça, né, isso é muito comum e muito forte. Eu vejo isso com bastante intensidade. Sempre tem muito congraçamento depois dessas visitas entre os criadores, nós criadores de um criatório para o outro. Ah, e outra coisa, eu não vou falar aras, porque aras é um termo que é usado para a criação de cavalos de corrida, né? O restante são criatórios. Por isso, hoje é muito comum, quando nós começamos, não se usava essa denominação, mas ou era fazenda, não sei o quê, ou era aras. E o correto é o criatório, que é onde se criam animais com fins adversos à corrida, né? Que não são selecionados para a penca ou pares de todos os tipos. Ô, Herman. Será que respondeu a pergunta dele, Gabi? Acredito que sim. Senão ele pode focar num tiro mais certo e a gente procura ajudar ele, né, de uma maneira melhor. Perfeito.